Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do Podolivecast, o podcast da podologia. Sou o professor Jonas Campos e estamos aqui para mais um episódio. E nesse eu trouxe uma pessoa que não é podóloga e não trabalha com podologia e não tem nada a ver, entre aspas, com a podologia. Mas, por ser um período muito específico que a gente está passando agora e tem tudo a ver com esse assunto, tem a ver com podologia também, por ser uma pessoa que nos ajuda a realizar o nosso trabalho, né? Não somente o nosso trabalho como profissional de podologia, mas também de atenção à saúde pública, de atenção à população. Então, eu estou falando da minha convidada de hoje, que é a Rosa Fernandes. Prazer enorme estar aqui hoje. E um tema que me encanta, né? Falar de saúde pública já é uma coisa bastante agradável. Agora, falar de podologia é mais agradável ainda. Sou fã de podologia. Amo. Se eu pudesse ir todo dia, porque é minha terapia. Momentos de terapia, momentos de sonoterapia. Pegou no pé, eu já estou dormindo, já apago, né? E se essa mão for uma mão macia, aí vira terapia mesmo. Rosa, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Nesse período de campanha, um período tão corrido, né? Tem tantos compromissos. Verdade. Mas eu sei que vai ser muito bom para a gente poder falar um pouco sobre como a política pode ajudar ou quando a ausência do trabalho bem feito de um político pode atrapalhar também, principalmente nessa questão da saúde pública, né? Eu quero começar agradecendo aqui também ao nosso patrocinador, que é a Podalmaster, nossa loja de produtos, e eles te mandaram um presente. Oba, adoro presente. Igual criança. E a gente abre, né? Com certeza. Feito especialmente para hoje. Olha, que simpático. Olha que caneca. Você sabe que eu sou colecionadora, né? Pronto. De canecas. E, coitada, as prateleiras da minha casa são lotadas de caneca. Eu ainda tenho que fazer um armário só de caneca. Amei, porque é uma coisa que eu gosto muito. Legal. E vai decorar a minha sala. Que legal, muito bom. Rosa, vamos lá. Queria que a gente começasse esse bate-papo, né? Assim, que você se apresentasse, né? Que acho que, como a gente tem uma audiência no Brasil todo, você é muito forte aqui no Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio de Janeiro provavelmente já te conhece. Mas como a gente tem uma audiência no Brasil todo, queria que você se apresentasse um pouquinho e já também falasse um pouco da sua chegada, né, na política, né? Como você começou, como é que foi essa ideia, né, de você vir para a política? Na verdade, eu não tinha ideia de vir para a política, né? Eu sou psicóloga por formação, fiz uma especialização em sexualidade humana, fui convidada para abrir uma clínica no Hospital Moncorvo Filho, não consegui nem chegar a abrir. Meu pai me chamou e disse, você é candidata a vereadora. Eu falei, eu? Ele é, você. Falei, ok, como é que a gente vai dizer não, né? Um pai que era um pai maravilhoso. E eu sempre ajudei, eu sempre estive muito perto, mas não com a intenção de virar política. Era a intenção de ajudá-lo, de estar ali apoiando, enfim, conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí terminei virando vereadora e me apaixonei. Uma das coisas que eu disse para o meu pai, logo assim que eu ganhei a eleição, falei para ele, e agora? Eu preciso de um lugar para sentar e conversar com as pessoas. Isso não é para fazer terapia, minha filha. Tu vai ser vereadora para legislar. Mas eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aproveitar e conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, ajudar um pouco mais. E aí ele terminou montando uma sala para eu receber as pessoas. Que legal. Aí até hoje eu fico meia psicóloga, meia vereadora, entendeu? É mais ou menos isso. Isso foi em que ano, Rosa? Isso foi em 93. 93. Foi a primeira vez que você se candidatou? Mandato. Primeira vez que se candidatou, Estou no oitavo mandato. Já tive uma votação muito significativa, porque, na verdade, quando você tem uma retaguarda de um prefeito que te ajuda, facilita bastante.
porque você atende essa parte comunitária das demandas, mas também tive uma oportunidade de ser oposição e fiz o meu melhor, né? No momento adverso, num momento muito difícil, até porque quando você faz oposição, você incomoda profundamente, principalmente se souber fazer uma boa oposição, né? E eu incomodei muito, claro que eu passei maus pedaços por conta disso, mas vida que segue, foi um grande aprendizado. Hoje eu sinto que há momentos, mesmo você sendo base do governo, mesmo você sendo situação, há momentos em que você precisa dar um sinal de alerta, sinalizar o que pode melhorar, por onde você pode caminhar. E eu acho que eu faço isso hoje com muita tranquilidade, muita consciência. Um tempo atrás eu falei para o prefeito, querendo ou não, não é a nossa competência, não está na nossa praia, mas a gente vai ter que tratar e discutir segurança pública, não tem jeito. A gente sabe que é responsabilidade do governo do Estado, a gente sabe que não temos voz nos órgãos competentes que cuidam de segurança pública, mas a gente vai ter que tratar desse assunto. Ele, não, problema do Estado, tal, eu sei que é importante. Aí chegou uma hora que ele mesmo tomou a dianteira e estava ele lá discutindo segurança pública, porque entendeu que não tinha mesmo como fugir disso, né? Por mais que ele não quisesse colar a imagem com segurança pública, porque não é competência, isso termina desgastando, porque nem sempre a população tem isso claro, né, de qual é o nosso papel, e aí termina cobrando coisas que não são da nossa competência. Isso acontece muito. Nós temos também, antigamente era a SEDAI, hoje Águas do Rio, que tem uma série de questionamentos, que precisa estar mais próximo da população, de fazer algumas correções, de ajustar algumas coisas. Não é competência do município, não é uma competência do vereador, mas está na cidade. Se está na cidade, a gente tem que interferir também, tem que se meter, tem que dar palpite e tem que buscar solução. Muito bom. Perfeito. Uma coisa que eu acho que é importante, como você já citou aqui, que tem essa questão de você ter as atribuições de cada profissional, né? Dentro da política de cada área. Então você tem lá o governador, que é segurança, você tem o prefeito, que cuida da cidade, você está falando mais de educação, infraestrutura, saneamento, coisa mais básica. E o que de fato faz, então, um vereador? É importante, essa pergunta é fundamental, porque as pessoas confundem. Vereador trabalha a nível do município, né? A relação dele é com a prefeitura, e a gente tem, num primeiro momento, a responsabilidade de legislar, que significa criar leis, fiscalizar o executivo, avaliar as propostas encaminhadas do Executivo, que não são nossas leis, mas são leis oriundas do Executivo. Intermediar a relação entre o poder público e a população. Esse é o nosso papel, a função primeira, aquilo que é destinado. Mas isso é o que está na formalidade do cargo. Na informalidade do cargo, você termina, se tiver essa aptidão, ou representando um segmento de educação, segmento da saúde, da segurança, do católico, do evangélico, do umbandista. Então, assim, tudo que tem na cidade, geralmente tem uma representação na Câmara Municipal. Porque a Câmara nada mais é do que o reflexo do município. E dos interesses coletivos, né? Exatamente. Então, se você tem um problema na comunidade, e aí fica muito voltado para o vereador comunitário, um vereador mais distrital, você tem, por exemplo, um problema de infraestrutura, de drenagem,
do esgotamento sanitário, que são do município, mas também pertence ao Estado ou à concessão dada pelo Estado, que é, no caso, a antiga SEDAI e a atual Águas do Rio. E é importante lembrar que Águas do Rio é diferente de Rio Águas. Ainda tem essa confusão. Águas do Rio é abastecimento de água potável, que você bebe, e do esgoto sanitário, aquele que está na calçada, de um modo geral. E Rio Águas é um órgão que cuida de lagoas, lagos, de grandes drenagens, de captações maiores, enfim, que cuida de alagamentos, de enchentes. Então Rio Que é da Águas. prefeitura. E é da prefeitura. Sim. Então faz uma confusão danada. Às vezes até eu tenho que parar e dizer Águas do Rio, Rio Águas. Aí tem que lembrar o que está primeiro, o que não está, para saber o que significa. E assim, a gente, geralmente, quem é um vereador comunitário, ele busca unir as duas coisas. Por exemplo, eu tenho o hábito de conversar com a população diariamente. Ou eu recebo no meu escritório, ou eu vou para as ruas todos os dias, de manhã e à noite, porque à tarde é o horário que a gente está na Câmara. Quando eu sento com as pessoas, a gente busca escutar. Fala daquilo que a gente sabe, o problema da rua, o problema do bairro, o problema da cidade, mas a gente tem que aprender a escutar, que é um exercício que a maioria não gosta de fazer. Ouvir é uma dificuldade muito grande. E aí você começa a entender quais são as angústias, aquilo que eles têm de expectativa. E, de um modo geral, são essas conversas que fundamentam os projetos de leis que eu apresento. Lá em casa, a gente tinha, né? Eu não tenho mais mãe, nem tenho mais pai, mas, assim, a gente usava muito a nossa relação e eu para observar. Minha mãe sempre foi a pessoa assim, que se preocupava com a casa, de ter um teto, de pagar a prestação da casa. E minha mãe um dia chegou para mim e falou, estava sentada na varanda e disse assim, eu aqui, esse espaço da varanda, eu podia fazer um quartinho de costura, porque ela era costureira, além de professora. E ela dizia, bota aqui uma janela grande para ventilar bem. E eu ficava aqui, mais pertinho do portão. Eu falei, mas quem disse que a senhora pode fazer uma construção dessa, eliminando o afastamento frontal, mas tive que explicar, do muro da sua casa até o muro da rua, você não pode fazer isso. E ela dizia, mas por que eu não posso fazer isso? Esse terreno é meu. Eu paguei, tudo aqui fui eu que paguei, por que eu não posso construir no que é meu, no meu terreno? E aí tem que explicar o que é essa legislação e tal, que hoje nada mais é do que a lei do puxadinho, que é a mais-valia, que a gente vota de tempos em tempos, e agora até o prefeito reeditou por 3 anos. Então, temos 3 anos para legalizar aquilo que é ilegalizável de um modo geral. Só que são valores pesados, as pessoas não conseguem pagar, muito caro. Para quem constrói na Zona Sul é bom porque faz uma especulação imobiliária, compra um apartamento de 100, aumenta ali a varanda, termina vendendo um apartamento por 500. Então, valeu a pena, eu quero pagar aquela multa. Nas outras regiões da cidade é duro, é pesado. As pessoas fazem o puxadinho porque o filho casou, porque a filha engravidou, ou vai para a laje ou vai para as laterais, não tem jeito. E aí a gente levou essa proposta, a gente fez uma emenda ao projeto da prefeitura, dizendo que se o morador quiser pagar à vista, que ele tenha 50% de desconto. E se ele quiser pagar a prazo, que é a nossa especialidade, parcelou, todo mundo gosta, dá 30% de desconto e parcelem até 5 anos. E as pessoas vão conseguir pagar. Prefeito, mas que você fica buscando essas coisas? Falei, o senhor vai ver que o senhor vai arrecadar mais. Não deu outra. O prefeito arrecadava em torno de 400 milhões, sei lá, agora deve ter arrecadado quase 1 bilhão.
Por quê? Porque deu oportunidade às pessoas que não podem pagar de regularizar as suas casas. E quem é mais humilde, quem só tem um imóvel, cara, ele quer um imóvel no nome dele. Minha mãe dizia assim, promessa de compra e venda é promessa. Eu quero é no meu nome, porque no meu nome eu sei que é meu. E é assim que as pessoas pensam. Então, é uma oportunidade de regularizar o imóvel e ter, muitas das vezes, o imóvel no seu nome. Ou poder vender. Se você for vender pela Caixa, ele tem que estar totalmente regularizado. Então, assim, a gente encontra as coisas na rua, dentro de casa, e tem que ter a sensibilidade de transformar isso em leis. E como a gente falou, você falou no início, a gente pode trazer benefícios, como a gente pode trazer prejuízos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente aprova, ou prejudica ou beneficia. É preciso avaliar a quem a gente está servindo, para que a gente possa ter a certeza de que é aquilo que a gente tem que fazer. Muito bom. Então, as ideias, na verdade, vêm da própria população, você senta com eles, ouve. Senão você não representa ninguém. Se representa uma parcela da população, tem que falar em nome deles. Sim, muito bom. Se você me perguntar como é que você faz para atender o povo que mora na Orla, não sei. Como é que faz para atender um povo que mora na Avenida Monsenhor Félix? Aí eu sei. Na Avenida Brasil, eu sei. Entendeu? Mas assim, a gente tem que estar na rua para ouvir, né? Sim. Esse é o grande... Quantos projetos você já deve ter aprovado? Você tem esse número exato na cabeça? Mais de 300. Caramba. Que não é o mais importante. Porque a gente fica assim na ansiedade de querer fazer tudo. Mas, de um modo geral, a gente tem muitos projetos que não são cumpridos. Projetos não, leis, né? A gente cria leis que não são cumpridas. Semana passada, eu vivi uma experiência que, assim, às vezes você pensa que não serviu para grande coisa, mas naquilo que é oriundo do povo tem sempre uma função. E uma moça falou assim, conheço o seu projeto de leis sobre cardápio em braille. O tema era Libras. E eu falei, nossa, você conhece esse projeto, é tão antigo. Foi um dos meus primeiros projetos, né? Porque eu fiz estágio no Hospital Oscar Clark, que é um hospital de reabilitação. E existiam pessoas com deficiência visual. E aí a gente começa a imaginar que toda a nossa proposta é de dar independência para essas pessoas. Toda deficiência precisa ser buscada uma forma de não ficar eternamente dependente de outras pessoas, quando é possível, né? E eu dizia assim, quando a gente vai num bar ou vai num restaurante, a gente olha o cardápio e olha os preços para saber se cabe no seu bolso. Essa é uma realidade, né? Eu tenho aqui R$50, eu vou comer o quê? Eu vou pedir um pão com manteiga? Eu vou pedir um pão com fritada? Eu vou definir o que eu vou pedir de acordo com o que eu tenho. E quem é deficiente visual fica num constrangimento muito grande, porque ele tem que chegar no lugar, tem que perguntar o que tem e quanto custa. Isso cria, às vezes, um constrangimento perante outras pessoas. Principalmente se estiver com uma namoradinha do lado, né? Então já fica com aquela preocupação. E eu dizia, como é que a gente dá independência para essas pessoas, para não passar essa vergonha ou um constrangimento, que para alguns sentem, outros não. E aí eu falei, eu vou criar um cardápio em braille. E achei que estava abafando. E aí os donos dos bares ficaram reclamando, porque tinham que produzir um cardápio em braille. E eu dizia, mas é só um cardápio. Porque você não tem tanto deficiente visual na sua porta, ou no seu restaurante, ou no seu bar. Faça apenas um. E eles reclamaram muito, mas a grande maioria fez, e eu acho que isso é um ganho. Porque, aí voltando para a questão da saúde pública, a gente sabe que algumas clínicas da família abrem portas para a qualificação dos seus profissionais, seja em Libras, seja em podologia, seja alertando para os serviços que são importantes. E você imagina uma pessoa portadora de deficiência visual chegando numa unidade para falar
do seu problema, da sua doença, do que você sente, e ninguém consegue entender, porque ninguém consegue se comunicar em braille. E aí você tem um profissional que sabe falar, olha, comunicar em braille, nossa, é o máximo. As pessoas se sentem acolhidas, né? Eu verdadeiramente tenho alguém que me entende. E assim, eu acho que é uma coisa sensacional. Sim. Já que eu falei de podologia, eu vou te dizer qual é o meu sentimento em relação à podologia. Falei no início, claro, é o máximo, é terapia, é a hora que eu faço reflexão, que eu deito na cadeira, fico pensando, olha, coisa maravilhosa. Mas existe um lado, que é o lado do pé diabético, que é um cuidado que a grande maioria das pessoas não tem, porque também não é tão barato, não está num valor tão acessível a uma parcela da população. Eu acho barato, mas não é acessível para todo mundo. Então, eu acho que o pé diabético, se ele não for muito bem cuidado, você corre riscos. E a gente tem escutado dos profissionais o quanto esse cuidado com a podologia, com o podólogo, tem ajudado e facilitado o trabalho do médico no pé diabético. Além disso, há uma série de deformações, de machucados que você precisa cuidar, e se você não souber cortar a sua unha direito, ou na hora de tirar a cutícula, não sabe fazer isso bem feito, machuca, infecciona, isso aí pode criar um problema muito maior. Isso eu falo como leiga, não sou profissional, mas a gente tem essa noção exata da importância. Essa semana eu tive um problema numa unha. Ai, meu Deus, eu passo por essas coisas. E aí eu encontrei uma podóloga numa dessas unidades. E perguntei para ela assim, olha, tá inflamado o meu dedo, eu não posso calçar sapato. Eu adoro andar de salto alto, com aquele sapato que os dedinhos ficam tudo assim apertadinhos. Se o dedo estiver machucado, não dá, é difícil. Ela falou, bota óleo de girassol. Eu falei, como é isso, óleo de girassol? Aí me deu o endereço onde é que eu podia comprar. Eu falei, mas só tem lá. Você vai lá e procura óleo de girassol. E eu consegui o óleo de girassol. Eu estou cuidando do meu dedo com óleo de girassol. Olha que coisa legal. E olha que eu tenho contato com podólogo. Mas são informações que você não tem de um modo geral. Sim. Mas tem o outro lado, que eu acho que não é o lado que vocês têm um olhar. Na minha cabeça, quando você se curva e está abaixo da altura da pessoa, você já se nivela por baixo, vamos dizer assim. Você está num nível abaixo, de inferioridade, vamos dizer assim. O podólogo, quando ele faz isso, que ele se agacha ou numa cadeira, ou num banco, ou em algum lugar, que ele fica abaixo do paciente, ao invés dele ter uma posição de inferioridade, ele tem uma posição de grandeza, de uma coisa tão gigante. Não sei se é porque o bem que ele faz, o alívio que ele dá, ele quase que opera um milagre, né? De você não conseguir pisar, de você estar incomodado e ter uma pessoa que te alivia. E a mão que pega os pés. Eu fico emocionada com isso, porque eu acho isso muito legal. Porque pegar no pé, geralmente, é uma coisa suja, é uma coisa ruim, né? Que você geralmente não bota a mão no pé de ninguém. Você até põe a mão, que pode ser tão sujo quanto, mas o pé você já tem aquela imagem, né? A imagem também do odor, né? De ter aquele odor. E o podólogo, ele pega com uma delicadeza, como se ele estivesse segurando um cristal, um negócio assim de uma
de uma sensibilidade, de uma grandeza, e ele faz a higiene, e ele olha, e ele cuida, e ele dá uma aparência bonita, e ele devolve esses pés arrumados, bonitos. Eu faço poesia em relação à podologia, porque a podologia, para mim, é um negócio tão de alívio, de prazer, que eu acho que é sensacional. Podólogo é de uma grandiosidade que eu não sei se as pessoas têm essa percepção. Ou trata como se fosse uma manicure, que não é, né? Sem desprestigiar, Sim. mas são profissões diferentes, com qualificações diferentes, com funções diferentes. Sim. Então, para mim, a podologia é o máximo. Que legal. Muito bom ouvir isso. A gente... O profissional de podologia, ele tem hoje ainda uma dificuldade de se posicionar, justamente porque ele vem geralmente oriundo da manicuria. A grande maioria das podólogas hoje, né, elas foram manicures e fizeram um curso para buscar um serviço um pouco mais... se qualificar mesmo, exatamente, um pouco mais voltado até para a saúde, porque elas... Para não cometer erros. Exato. E o cliente chega pedindo muita ajuda, né? Com dor, sofrendo, né? E uma coisa interessante, Rosa, que eu até brinco falando que eu nunca vi uma criança falar, quando eu crescer, eu quero ser podóloga. Não tem, né? Talvez daqui mais umas 2 gerações aí, devido aos pais sendo podólogos, né? E aí os filhos acabam vendo ali e querendo também. Mas eu não me lembro de ver uma criança falando, eu quero ser podólogo quando eu crescer. Porque geralmente essas pessoas elas migram de outras profissões. Elas vêm de outras áreas, que elas já tiveram algumas experiências, e na maioria das vezes não foram boas experiências, principalmente em relação à questão de ganhos. Elas querem ganhar mais, elas querem buscar uma nova qualificação, e elas vêm para a podologia. Mas elas têm um afeto profissional, que é o que você está tocando. Elas vêm realmente com uma sensação, eu percebo nitidamente isso, uma sensação de que elas não estão só entregando um serviço, mas elas realmente estão fazendo isso por amor. Entregando, elas se dão porque elas sabem a importância que elas têm. Por isso são gigantes, porque as pessoas chegam doídas. As pessoas chegam você não pode botar a mão, não encosta, e aí vai com muita calma, com muito jeito, às vezes participa do sofrimento do outro, sofre junto, mas tem que ser firme para poder concluir aquilo que se propôs a fazer. Eu sou fã de podólogo. Legal. Quanto tempo você já vai a podólogo? Sei lá, faz muito tempo. Sei lá, tem uns 15 anos. Sei nem se tem isso tudo. Porque a podologia é tão nova, Sim, né? Mas é mais ou menos isso. Porque se não era podólogo, o cara era bem curioso e fazia bem. Sim. Então, porque antigamente tinha o calista, que usava esse nome calista, que depois evoluiu e entrou um pouco mais de ciência nos processos, nos procedimentos. Antigamente tinha só um grupo que se qualificava, era o único grupo reconhecido e que tinha representação em vários bairros da cidade, no país inteiro, que ficou uma marca. E eu acho que deve ter sido o primeiro grupo a se preparar e se qualificar. E tinha fila. A gente não conseguia vaga para marcar. Hoje isso, claro, se expandiu, graças a Deus, né? Deu oportunidade para as pessoas também oferecerem um serviço num valor melhor, numa condição melhor. Sim. E as pessoas hoje podem ir em casa. Sim. Eu lembro na pandemia que eu não conseguia ficar sem a podóloga e ela deu um jeito de ir na minha casa cuidar dos meus pés, né? A vantagem da pandemia em relação à podologia é que é uma distância boa, né? Você não tá tão próximo como fazer a mão. Sim. A mão fica muito mais próximo da respiração, do contato. Na podologia você fica mais distante. Sim. Então não tinha tanta preocupação. Tem podologia. Também posso teorizar a podologia na pandemia. Eu sou boa nisso. E a gente também usa os EPIs que também acabam protegendo aí naquela época da pandemia. Sim, Já é um hábito do profissional usar os EPIs, sim, né? Por uma questão de
A de minha higiene. podóloga chegou cheia de dedo na minha casa. E eu dizia, não, fica tranquila, não tem não, cheia de dedo. E tira o sapato e bota o protetor, né? Bota o protetor no sapato, ou tira o sapato. E assim, com muito cuidado, máscara, álcool, tudo que tinha direito. Exatamente. Agora, falando da pandemia, eu vi lá um dos projetos que você aprovou, né, uma lei é, que foi sancionada, né, uma lei de sua autoria, que fala que entra no trabalho de desburocratizar, principalmente para os pequenos empreendedores, né? Desde ali do ambulante, vi que você Sim. militou bastante ali, principalmente naquela época da pandemia. Sim, as pessoas ficaram sem trabalhar. Porque quando você tem um trabalho com carteira assinada e que você recebe o salário produzindo ou não, te dá um pouco mais de tranquilidade. Tudo bem, eu vou para o home office, ou vou ficar em casa, ou o patrão vai se virar para pagar meu salário. Mas quando você é autônomo, quando você é ambulante, quem vai pagar? Quem vai cobrir tua despesa? Quem vai pagar teu boleto se você não for para a rua vender? Só que você vai para a rua que não tem ninguém, que as pessoas não passam, porque as pessoas não estão andando, não estão transitando. Então você fica ali vendendo nada para ninguém. E essas pessoas passaram por dificuldades ou se reinventaram. A grande maioria se reinventou, mas não dava para ficar pagando taxa daquilo que você não estava conseguindo fazer. Então, foi fácil de convencer que a gente precisava suspender todas as cobranças, já que essas pessoas não estavam ocupando solo, área pública, para poder fazer a sua comercialização. Mas se, por um lado, a gente conseguiu ajudar muito as pessoas, se, por um lado, foi muito difícil a pandemia por não poder comercializar na área pública, as pessoas que se reinventaram migraram para um outro tipo de atividade e que permaneceram depois da pandemia. Isso foi uma coisa positiva. Que elas tiveram que olhar para dentro delas e ver o que elas eram capazes de fazer. Eu fiz muita propaganda de hambúrguer, delivery de tudo que era jeito, cachorro-quente, fazer festa junina numa caixa de papelão, botava bandeirinha para as pessoas não perderem aquele sentimento. Eu ficava dando ideias, porque eu também ficava sem fazer grandes coisas trancada dentro de casa, e eu ficava criando e ajudando as pessoas a vender, a produzir, a ter um pouco mais de criatividade. Muito bom. E aí, por que eu perguntei isso? Porque eu acho que tem um link aí também com o profissional de podologia, sabe? A gente hoje tem uma carência muito grande, porque a gente não tem legislação, a gente nem uma legislação específica do ponto de vista sanitário, a gente sofre às vezes um pouco com a fiscalização sanitária, porque chegam... São rígidos. E aí, não tem. Um chega lá e fala, tem que ter uma pia. O outro fala assim, não pode ter uma pia. Mas aí baseado em quê? Não tem, sabe? O decreto que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, que é do César Maia, de 2002, se eu não me engano. Então a gente sofre um pouco essa questão, né? E aí a gente foi aprendendo a levar. Mas acho que a gente pode, a gente deve, não só pode, a gente deve lutar para ter uma organização, né, que o Estado possa nos ajudar também, criando, né, uma legislação sanitária mais específica para a podologia, né? Assim como a gente está conseguindo hoje com as parcerias, atendendo a população nas clínicas da família, ter também, de fato, uma política que seja permanente. De contratação, de concursos. Né? Exatamente. Que essas pessoas possam ter expectativas. Sim. Eu me proponho a ajudar a gente desenhar isso. Não é uma coisa tão complicada, à medida que outros municípios já conseguiram avançar. Eu acho que a gente pode tentar organizar isso. Eu estou me colocando à disposição. Imagina, eu representando os podólogos, e adorei esse negócio. E aí eu vou fazer teoria e poesia de podologia. Mas eu acho que a gente pode, sim, fazer um trabalho nessa linha. Eu acho que tem um vácuo aí, tem um espaço que a gente precisa ocupar. Sim. Eu acho que as pessoas precisam, inclusive, se orgulhar daquilo que fazem de uma maneira formal. Quem é você? Uhum. Né? O que você carrega?
Aonde você pode ir, o que você pode, aonde você pode estar. Eu acho que essas coisas são importantes, porque é uma profissão relativamente nova. Sim. E que precisa ter o seu próprio desenho, né? Legislação, eu acho que a vigilância sanitária, por exemplo, ela já se atualizou muito em relação ao que era. Assim como outras legislações. Mas, por exemplo, a legislação de fiscalização de ambulantes, vamos dizer assim. Deixa eu te dar um exemplo. Você está na beira da praia e tem o ambulante na beira da praia. Uma das coisas que não podia, porque quando esses quiosques foram criados, era para servir lanche industrializado, né? Era uma coisa muito rápida. Você passava, comprava um biscoito e ia embora. Ou comprava um sanduíche natural, ou você comprava, sei lá, bala, amendoim, tá? Sim. Comprava e ia embora. Hoje não. Hoje as pessoas chegam e elas fazem refeições, verdadeiras refeições. Na beira da praia, como é que você vai dizer para o sujeito que você não vai fritar um peixe? No quiosque lá. O prefeito até fez uma legislação específica para churrasquinho. Teve uma outra coisa que ele fez também, que eu não estou lembrando. Enfim, fez a legislação de churrasquinho para determinadas áreas da cidade. Mas, por exemplo, Copacabana não pode ter churrasquinho. Mas o povo de Copacabana gosta de comer churrasquinho. Então, a gente precisa adequar, avançar um pouco mais na legislação, permitindo que aquilo que não era possível no passado e que hoje a prática determina que tenha, a gente tem que se adequar à nova realidade. Sim. Eu acho que a vigilância sanitária também tem esse papel de se adequar a uma realidade que é a podologia. Existe de fato, não tem como voltar atrás, não tem como acabar, não tem como dizer que não existe. Então, já que existe, está aí, vamos organizar. Sim. Vamos organizar, vamos regulamentar, vamos dar as condições e cobrar o que é importante para que as pessoas se adequem àquela realidade, também cumprindo as exigências que a vigilância se preocupa, Sim. se ocupa, cuida. Então, eu acho que é uma via de mão dupla Sim. que a gente precisa cuidar. Porque quando a gente pensa na legislação sanitária, a gente tem que lembrar que é para proteger o cidadão, né? As leis e as regras foram criadas para que haja um mínimo de higiene, de segurança, para que a população, os usuários daquele serviço, daquele produto, possam, de fato, ficarem protegidos, digamos assim, e esses problemas não venham, ao invés de ser uma solução, seja um problema. Eu lembrei agora que quando as pessoas vão buscar o seu alvará, elas precisam ter uma declaração de que fez um curso ou que assistiu algumas aulas, às vezes até pela internet. E quando ela recebe aquele diploma, aquele certificado, cara, que plastifica e que tem a ideia de pendurar aquilo aonde trabalha, seja no quiosque, em qualquer lugar, que você chega, você se sente mais confiante de estar ingerindo aquele alimento com alguém que já fez um curso, que teoricamente conhece de higiene, conhece de manipulação e que pode dar a você um alimento mais em condições, mais saudável. Então, eu sempre, quando fala disso, eu lembro daquilo plastificado, certificado, plastificado e pendurado, que eu acho lindo, porque te dá notoriedade. Sim. Eu fiz o curso. Sim. Eu estou preparado. Pode comer aqui, que aqui é garantido. É mais ou menos isso. Agora, você falou dos municípios que nós temos aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Nós temos no município de Carmo, foi recente agora,
E no município de Macaé, nós temos também, nesses 2 municípios, o podólogo foi concursado, participou de um processo seletivo através de concurso público e foi aprovado, tem um profissional em cada. No Rio, a gente nunca teve nenhum tipo de oferta desse tipo, já tivemos algumas ofertas, mas completamente diferentes disso, era sempre por contrapartida, por programa de estágio, por treinamento, enfim. Porque não pode, porque falta regulamentação. Sim, Então, isso é um empecilho para avançar. sim. E aí eles queriam te perguntar, assim, como é que a gente poderia, você poderia nos ajudar como a nossa vereadora por mais 4 anos, a nos ajudar nesse processo. Já estou aqui já profetizando. Como é que a gente deveria, e você poderia nos ajudar a conduzir, né, esse processo de que a gente tenha uma regulamentação mínima que seja viável, né, para que a gente possa ter o profissional de podologia sendo Na concursado? verdade, a gente precisa buscar como foi feita a regulamentação nesses outros lugares, quais foram os passos que eles deram para conseguir fazer a regulamentação. Eu não vejo dificuldade se a gente tiver disposição, claro, de fazer, de brigar, e ter referência de outras cidades que já têm isso regulamentado. Isso facilita muito, né? Que a gente possa copiar aquilo que foi positivo de um outro lugar. Então, a gente pode, primeira coisa, buscar a regulamentação desses 2 municípios, para que a gente possa conhecer e ver se ele se adapta à nossa realidade da cidade do Rio de Janeiro. E aí buscar o passo a passo para que a gente possa começar a brigar para ter uma regulamentação efetivamente do podólogo, da podologia na cidade. Sim. Eu acho que isso é uma coisa legal, é um desafio. E eu gosto de desafios. Isso Muito é uma bom. coisa boa. Porque, na verdade, pelo que eu pesquisei, não existe nada específico nessas cidades. Eles simplesmente incluíram lá no edital essa vaga, né? O de Macaé é até mais antigo, o de Carmo agora é mais recente. Eles simplesmente incluíram lá a podologia e eu conheço as 2 que são concursadas lá. Elas, claro, não sabem, não têm acesso, não conhecem por dentro disso, mas eu fiquei com essa pulga na orelha. Eu falei, mas por que a gente aqui também não consegue fazer, né? É claro que ter a regulamentação... Já estou aqui, Matutano. enrugando a testa para tentar entender como é que foi isso. Simplesmente não é. E aí, o que a pergunta, né, que me vem a regulamentação, ela poderia ser, digamos assim, acelerada por haver já essas 2? Eu não tenho dúvida, Né? porque isso facilita bastante como referência, né? Sim, Para que a gente possa copiar, Sim. efetivamente copiar. perfeito. Porque, na verdade, a ideia quando a gente fala de saúde pública, a gente está pensando principalmente naquela pessoa que não tem condições de pagar, como você bem mencionou, né? O serviço de podologia não é um serviço que seja, por exemplo, acessível a uma pessoa que ganha um salário mínimo. Eu estou pensando aqui, paciente, você vai na clínica da família, por exemplo, você recebe paciente de todo tipo. Gente que pode pagar e gente que não pode pagar. E quando tem pé diabético, como é que faz? Como é que você diz que tem que ter determinados cuidados? Você pode ir à clínica da família fazer curativo, mas com que periodicidade? As pessoas que estão na clínica da família não têm necessariamente que ter todas as informações que um podólogo tem. Vai fazer direito? Vai, mas podia fazer melhor. Podia ajudar mais. Podia acelerar mais esse processo de cicatrização, de poder pisar, de poder caminhar melhor. Muitas das vezes você tem a falta de parte desse pé. E que precisa também ter um equilíbrio, vai sobrecarregar mais outras partes do pé.
Então, isso tudo o podólogo pode ajudar. E eu acho que a gente podia até pensar em especializações que ainda não tem do pé diabético. Porque a gente virava essa chave para a saúde pública efetivamente. Né? Não fica a podologia apenas como algo de estética. Você tem o profissional mesmo voltado para a saúde pública. A minha podóloga, ela é muito rigorosa. E, às vezes, eu pergunto para ela, poxa, por que você não tem uma anestesia melhor? Pelo menos você não ia atrapalhar meu sono, porque eu estou aqui cochilando, você está aí me machucando, eu tenho que acordar. E ela diz, porque eu sigo regras. Assim, essa disciplina, saber qual é o seu papel, até onde você pode ir. E aí, quando você canaliza para cá, para a saúde pública, você já tem um profissional muito bem preparado. E que não existe hoje a oferta na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Acho bem legal. Perfeito. Bom, agora você está diante de um desse. Estou quase especialista em podologia. Só falta fazer o curso. Você está diante dessa nova campanha agora, né? Dia 6 de outubro, 6 de outubro, temos mais uma eleição municipal. Quais são as suas outras propostas? Como é que está sendo baseada a sua campanha depois já de tantos anos? Porque acho que isso te trouxe uma experiência que acho que não tem ninguém lá na casa com essa experiência. Eu sou a mais antiga, não significa que eu seja mais idosa, tá? É bom fazer essa ressalva, porque a gente brinca lá, meu presidente diz que eu nasci junto com o Palácio Pedro Ernesto, mas não é verdade. Na verdade, eu era criança e meu pai era deputado no Palácio Pedro Ernesto, porque não existia a cidade do Rio de Janeiro, era o estado da Guanabara. Então, só tinha deputado, não tinha vereadores. E eu ia para lá brincar com 8 anos de idade, ficava ali nos corredores brincando. E realmente a gente se encanta e a gente sabe que pode mudar a vida das pessoas. A gente tem essa capacidade se for dirigido para isso. Eu entendo que a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma dinâmica muito grande. E eu acho que o nosso papel principal, antes de estar levantando só bandeiras, está atualizado com aquilo que a gente vive hoje na cidade. A gente deu vários exemplos aqui. A gente falou de legislação do informal, do ambulante, que precisa estar com a sua legislação mais atualizada. A gente falou do podólogo. São coisas dessa natureza. A gente, quando fala, por exemplo, antigamente você tinha um tamanho mínimo de um apartamento. Isso diminuiu muito. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm mais condições de estar pagando um auxiliar dentro de casa, uma empregada doméstica. Você não tem mais que ficar gastando gás, fazendo comida, criando outras necessidades, quando você pode mandar buscar, né, uma comida, um delivery de qualquer forma, da forma que você melhor desejar. Então, você não precisa de grandes cozinhas, né? Você também já não recebe tanta gente em casa. Então, você não precisa de salas tão grandes. Você recebe numa sala, num espaço que o prédio oferece, né? Conferências, reuniões, você pode fazer independências comuns ao prédio que você habita. Então, o teu espaço, o teu universo de imóvel vai diminuindo. Tua necessidade de ter aqueles espaços, coisa de antigamente, e eu ainda sou muito à moda antiga, eu gosto de quintal, essas coisas, já não tem mais essa demanda. Né? Então, você tem que adequar legislações à realidade
da cidade. E eu sou muito de estar observando isso. O que é importante para a cidade hoje? Hoje, o que é importante para a cidade não é daqui a 3 anos, porque a dinâmica é muito grande. Uhum. A gente tem hoje uma questão muito importante. A gente tem hoje uma questão muito importante que é vamos dizer, uma doença nova, que é o autismo. O autismo, ele começa todo um trabalho quando ele está laudado, quando ele tem um laudo e tem a confirmação e a graduação, enfim, e busca dos seus direitos. Mas só que para laudar, você tem dificuldade. Quando você consegue os profissionais, é um aqui, outro lá, outro lá. E as pessoas têm que trabalhar, ou têm que estar carregando o filho para os lugares, não tem, às vezes, com quem deixar. E assim, é hoje uma dificuldade. Então, a gente tem que pensar, e esse é um desafio, de pensar onde a gente pode centralizar os profissionais e dar a oportunidade de ter laudo, né, dessas crianças e de buscar um tratamento. É tudo muito caro. Eu estava conversando com um amigo meu, você imagina, o cara dizia assim, Rosa, eu tinha plano de saúde e a minha neta era tratada pelo plano de saúde e a gente gastava em torno de R$30 mil por mês. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, o plano pagava, só que o plano decidiu que não ia pagar mais. E a gente teve que entrar na justiça. E eles autorizaram a metade. Você imagina o tamanho disso? Qual é o custo disso? E é um sentimento muito ruim quando você sabe que tem caminhos para melhorar e não consegue dar porque o dinheiro não atende, não é tão grande quanto a necessidade e a demanda que esses profissionais criam. Então, você fica numa situação de impotência muito grande. Ter um filho em casa com um diagnóstico e que você não pode cuidar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente está fazendo até parece que sou eu. A prefeitura está fazendo. Eu me incluo porque eu me meto em tudo mesmo, e aí termino achando que eu faço parte. A minha participação foi muito mais de negociar um empreendimento que o proprietário ia implodir o prédio, e aí a gente negociou com o prefeito que não fizesse isso, porque a gente tem dificuldade de construir. Então, uma parceria público-privada, você consegue fazer isso com tranquilidade. E a gente conseguiu um prédio de 8 andares, com 1.000 metros quadrados cada andar, um espaço maravilhoso, que a prefeitura pode colocar o que quiser ali, órgãos públicos, criar alguma coisa, um centro de tratamento de autismo. Se não puder, não der, bota ali o urbanismo, bota ali o pessoal da coordenação de educação. Não faltam coisas para serem colocadas mais próximo da população, porque na Zona Norte o sujeito para se deslocar até o centro é muito complicado. Então, você tem que chegar mais próximo do público de uma maneira, né, bem mais coerente. E ali a gente conseguiu convencer. E precisou muito esforço. O prefeito entendeu que era importante e colocou uma clínica PET, um hospital PET. Está em obra, porque como foi uma parceria público-privada, é o empreendedor que está preparando para entregar pronto, porque esse foi o acordo, a negociação, está entregando o hospital PET pronto, que é um grande problema na cidade, principalmente depois da pandemia. As pessoas ficaram extremamente carentes, né? E o animal, ele supre, na maioria das vezes, essa carência. E quem não tinha nenhum bichinho, trouxe um. Quem já tinha, trouxe mais um. E tem aqueles que dão a alma, a vida por um pet. Que, às vezes, como diz uma amiga minha, eu pego os meus órgãos e fico fatiando para vender um pedacinho, para comprar um saco de ração ou medicamento. Porque essas
figuras, essas criaturas fazem parte da vida das pessoas. E a gente também tem que se preocupar, porque elas vendem o que têm, ficam pedindo para os outros ajudarem. Não é nem para ela, mas é para uma causa que ela acredita. Colhem na rua, recolhem da rua os animais que são abandonados. E são muitos, porque a pandemia acabou, eles começaram a largar na rua. E, às vezes, muda de casa para um outro apartamento, ou de um apartamento que pode, para um outro que não pode. Aí, a primeira coisa que tem que se desfazer é do animal, porque o condomínio não permite. Então, assim, o que tem de animal abandonado nas ruas é uma grandeza. E quando esses animais são recolhidos e cuidados, nem sempre quem está cuidando tem recurso para comprar o medicamento, para comprar o alimento, para fazer cirurgia, para fazer castração. Tudo custa, né? Apesar da prefeitura hoje ter um programa que faz vacinação e castração e microchip. Mas nem sempre está disponível, então elas têm que pagar. Então, a gente tem que ter pelo menos uma opção. Tem a Mangueira, tem o Hospital da Mangueira, mas é longe, às vezes, para as pessoas levarem. E uma das coisas que a gente está alertando e discutindo com a vigilância sanitária é que os protetores, os tutores, cara, tem um nome, tem toda uma nomenclatura ali específica. Os tutores, os cuidadores, teriam prioridade, não só no atendimento, mas também na isenção de qualquer taxa que venha a ser cobrada. Na Mangueira é assim, os tratamentos, as intervenções mais complexas têm uma taxa, simbólica ou não, mas tem. As coisas mais de rotina não tem nenhum tipo de cobrança. E eu comecei a questionar isso. Como é que é isso? Como é que a gente vai fazer um hospital e vai cobrar uma taxa? E eles levantaram uma questão que eu acho que é importante. Nós temos muitos profissionais na cidade. E temos muitas clínicas veterinárias. Quando a gente abre um hospital e oferece tudo gratuito, você quebra essas clínicas. E esses profissionais ficam desempregados. Então, a gente precisa ver um meio termo. É difícil isso. Para mim é muito difícil, né? Eu venho de uma outra cultura que o que é gratuito é gratuito. Então, não tem o que discutir. Mas você tem que olhar esse outro lado. E aí eu entendi por que lá eles cobram uma taxa para grandes cirurgias. Cirurgias complexas. Porque senão você vai quebrar todo mundo em volta, né? E aí isso é uma coisa que ainda está sendo discutida. Eu não sei qual é o tamanho disso, mas o cuidador e o tutor terá tudo de graça, que seria essa uma proposta que a gente está apresentando para a prefeitura. Vamos ver como é que vai acontecer. Legal. E ainda tem alguns projetos que estão fazendo. Tem muita coisa, não tem noção. Eu todo dia estou na rua, eu invento um negócio. Eu olho e digo, ai meu Deus, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. A gente pode tanta coisa. Você não precisa ter uma bandeira única. Não precisa. Você tem que ter a bandeira da cidade. Você tem que olhar a cidade como um todo. Eu não posso me virar para o lado e dizer isso não existe. Eu só quero ver isso. Não, você tem que cuidar. Você tem que cuidar da saúde. Você tem que cuidar da educação. Você tem que cuidar da segurança, querendo ou não. Né? Você tem que cuidar da legislação que seja diferenciada nas várias áreas da cidade, que são diferentes. Você pega um bairro, vou pegar o bairro de Irajá, porque eu conheço bem. O bairro de Irajá você pode dividir em 5, 10, 15 Irajás. Porque cada pedaço tem uma realidade. Cada pedaço tem uma demanda diferente. Cada pedaço você tem uma expectativa diferente. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma área na Avenida Brasil que são comerciários do Instituto de Previdência, IAPC de Irajá.
grande problema do IAPC é o Rio Acari, porque enche. E o Rio dos Cachorros, né, transborda e dá um transtorno, as pessoas perdem tudo. Então você pergunta, qual é o grande problema do IAPC? É esse. Aí você vai para o centro de Irajá, área do metrô. Ali precisa melhorar o trânsito, fazer uma abertura próxima à estação, para que as pessoas possam circular com mais tranquilidade, revitalizar os espaços que, apesar de não serem da prefeitura, as partes ociosas do vão, do metrô, que deveriam ser ocupados, oferecer serviços para a gente diminuir acúmulo de lixo. Tem outras partes que você precisa trabalhar mais o ordenamento. Outros é a questão do lixo, outro o abastecimento de... Então, assim, num bairro só você tem realidades diferentes. Imagina a cidade. Uhum. E você tem que estar buscando o que melhor atende aquela parte da cidade e aquela população. É claro que a gente tem algumas coisas que são mais voltadas para aquilo que a gente gosta. Eu, por exemplo, acho que a Avenida Brasil é um grande desafio. É uma via que eu acho que é extremamente importante. Poderia ser uma grande pauta. Uma outra pauta importante que eu acho fazer as leis serem cumpridas, buscar ampliar o que tem de atendimento de saúde básica, de atendimento primário. Você precisa ampliar, por exemplo, o bairro de Vicente de Carvalho. O paciente é atendido em Tomás Coelho ou numa parte de Irajá. E ali precisa ter uma clínica da família que atenda. Tem uma população imensa. Você vai para Vigário Geral e você precisa ter uma clínica da família em Vigário Geral, porque as ruas de Vigário Geral são verdadeiros tobogãs que você sobe, desce, sobe, desce. Uma pessoa de idade, uma pessoa com deficiência, que não tenha quem leve até a unidade, vai depender de ir a pé, e a pé não consegue chegar. Termina não indo. Então, a gente tem que estar mais próximo da população para que ela seja atendida. Assim, eu acho que tem tanta coisa para fazer, que eu acho que um ponto só é muito pouco para o universo e para a capacidade que a gente tem de trabalho. Basta querer, né? E tem que ter esse olhar, como você está bem descrevendo, um olhar aberto, porque você, às vezes, foca muito numa coisa específica, mas sabe que tem outras tantas ali que necessitam de atenção e cuidado, né? E assim... Perfeito. A gente tem que fiscalizar também, Sim, tá? isso que eu ia falar, né? Assim, tem tantas leis, e aí tem que fazer cumprir a lei, né? Eu vou contar um episódio que eu não deveria contar, não, mas eu vou contar porque eu falo muito, eu sou faladeira. É assim, você quando faz um contrato e uma licitação, você vem com as especificações de tudo que vai ser feito e o tipo de material que vai ser utilizado, se é material de primeira linha ou não. Quando se faz obra, ninguém nunca faz esse papel, a não ser a própria fiscalização que a prefeitura tem. Enfim. Mas meu pai tinha mania de pegar a régua e medir a altura do asfalto, se estava dentro do padrão especificado no contrato. E sabe, aquela pessoa que olhava os detalhes, e ele cuidava dos detalhes. E outro dia eu fui acompanhar uma obra de uma praça e tinha um campo de grama sintética. E foi colocada a grama sintética. E eu olhava para a grama e dizia, tem alguma coisa errada nessa grama. Eu não entendo de grama, né? Nem jogo bola. Mas você consegue ter um olhar de avaliar. Tinha muita areia, o pelo era muito espaçado. E tu olhava, via pouco verde. Você via mais areia do que verde. E eu disse, mas essa grama está muito estranha. Aí pedi um rapaz da própria prefeitura,
Você podia pegar um pedacinho dessa grama e dar uma olhada na especificação para ver se é a mesma que está no contrato. A essa altura eu já sabia que não era. Porque eu já tinha levantado em outros lugares. Mas não queria criar nenhum transtorno. E pedi o rapaz no dia seguinte, veio e falou, realmente, vereadora, não é o padrão que está especificado no contrato. Mas eu acho até, coitado, o dono da empresa também não entendia nada, deixou para os outros comprarem, enfim. A gente teve que arrancar toda a grama. Eu fiz arrancar toda a grama para colocar que estava na especificação. Mas tu não sabe o quanto eu apanhei por conta disso. Porque a grama já estava no lugar, né? Diga-se de passagem. Já estava Teve que tudo interditar prontinho. tudo, parar de novo de usar. Levou um mês para chegar uma nova grama, enfim. Ainda bem que, eu não vou dizer em que época foi isso, que é para não ter problemas. Mas, assim, me criou um grande transtorno de uma parcela da população que estava ansiosa para jogar, daqueles que estavam trabalhando e operando aquilo ali. Mas esse é o nosso papel. Ninguém pode dizer que eu não posso fazer. Sim. Porque eu acho que esse é um papel importantíssimo. Você saber o que tem nos contratos e se esses contratos estão sendo cumpridos. Isso é fundamental. Rosa, ser política no Brasil é difícil? Porque, deixa eu falar a minha visão de quem está de fora, né? Eu fui sucinta. A gente olha e fala assim, pô, político é tudo igual, tudo ladrão safado e tal, tal. Então, assim como às vezes acontece com a polícia também, né? Você, às vezes... A polícia é corrupta, né? Então, se generaliza Todas muito, as profissões, né? E aí, tem um cara bom e um cara ruim. eu queria saber isso. Ser político é desafiador. Mas assim... Tem hora que eu digo assim, meu Deus, eu preciso estar passando por isso. Tu de almoça tarde da madrugada. Deixa eu mostrar o outro lado também, que Sim. ninguém conta, né? Isso as emissoras não mostram. Mas era tarde da madrugada e entrou uma mensagem no meu telefone. Eu durmo com o telefone, bem neurótica, o telefone no travesseiro, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa na rua. As pessoas terem necessidades de falar, de pedir ajuda e eu não poder ajudar. E aí boto lá o telefone do lado, o telefone faz o barulho de que entrou mensagem, eu vou olhar. A moça espinafrando, porque a praça, em frente aonde ela mora, tem muita população de rua e que o cheiro de urina era insuportável. Mas isso eram, sei lá, 2 horas da manhã. Aí eu olhei, falei, meu Deus, é claro que é uma angústia para quem mora ali e que precisa ter uma solução. E a gente termina cumprindo um papel que, a princípio, não é nosso, que a princípio é do executivo, que as pessoas têm que estar na rua fiscalizando, têm que estar olhando os equipamentos públicos, se estão em condições, se tem um balanço quebrado, se pode machucar alguém, um alambrado ruim, se o asfalto está com problema, se a calçada tem um buraco, se isso pode causar um acidente, se o sinal tá parado. Então, assim, tem que ter gente para fiscalizar a cidade como um todo. Mas a gente termina exercendo esse papel. E aí teve uma hora que eu falei assim, mas eu não acredito que eu agora vou ter que tomar conta do xixi das pessoas na praça. Aí eu parei, pensei, isso de madrugada. Falei, quer saber? Eu tenho sim. Sabe por quê? Eles vão falar para quem? Vão reclamar com quem? Se você tivesse um ouvidor em cada bairro, a gente tem lá um 746, mas não consegue sentir, porque não está tão perto. Então, é uma coisa mais, vamos dizer, pouco humanizada, né? Tem a obrigação, sim, porque essas pessoas não têm para onde gritar, com quem falar, com quem... Cara, tem que gostar, sabe? Se você não amar o que faz, você vai fazer mal feito. E as pessoas não vão para a rua, os políticos, de um modo geral, não se reúnem com as pessoas. Primeiro, porque elas têm dificuldade
de responder a tudo que é questionado, porque você fica sendo sabatinado. Não pense que é facinho. Ah, vou me reunir com as pessoas. Não é churrasco e a cerveja. É questionamentos. As pessoas querem saber sobre a cidade, às vezes até coisas que não têm a ver com a cidade, mas elas querem saber. E você tem que saber responder. E nem todo mundo está preparado para isso. É complicado. Ser sabatinado o tempo todo. Por que o sinal é assim? Por que a pista está desse jeito? Por que está faltando água aqui? Por que vocês botaram asfalto ali? Porque, assim, as pessoas confundem, né? Você com o executivo e tal. E na vida política propriamente dita, vamos dizer assim, na Câmara, que é o berço, às vezes eu vejo muito preconceito. Eu, no início, as pessoas olhavam qual era a roupa que eu usava, o sapato que eu calçava, se o cabelo estava bem penteado, mas nunca prestavam atenção no conteúdo. E aí a gente levou um certo tempo, eu levei um certo tempo, para as pessoas entenderem que precisavam ouvir. Muitas das vezes eu parava a minha fala, esperava eles ficarem quietos para prestar atenção no que a gente estava falando. E é claro, na hora que você discute um projeto, um tema, intervém num posicionamento, as pessoas começam a prestar atenção. Eu não sofri muito preconceito por ser mulher. Eu sofri por algumas pessoas especificamente que têm esse problema de não querer estar no mesmo patamar. Acha que mulher tem que ser inferiorizada. E fazem bullying, fazem perseguição, enfim. Quando você encontra pessoas que não são esclarecidas ou que têm dificuldade de conviver com mulher por perto, na mesma profissão, no mesmo espaço, que fazem ameaças veladas, que fazem pressões psicológicas, isso tem. Mas não é uma coisa comum. O difícil da política é, por exemplo, se você pergunta para mim assim, o que você mudaria nisso? Eu mudaria que a gente não tivesse necessariamente que fazer parte de grupos para poder encaminhar aquilo que é importante para a cidade. Se fosse importante para a população, deveria ter prioridade. É preciso se desgastar muito, porque você tem que dizer amém. Então, assim, quando você representa uma parcela da população, você não pode dizer amém a tudo. Você tem que dizer aquilo que você sente ou aquilo que aquela parcela da população entende ser melhor. Eu, particularmente, sou contra o armamento da guarda. Porque eu acho que a guarda tem um papel específico. E eu acho que precisa de um grande preparo. Então, armar e depois preparar. Você tem que preparar e, na hora que você tiver as pessoas preparadas, você pode armar. É o inverso do que se propõe. E uma das vezes a gente estava discutindo, o prefeito falando e tal, lado bom, lado ruim, que era importante e tal, a gente debater. E ele dizia, tudo bem, vocês votem a favor para o armamento da guarda. Eu levantei o dedo e ele falou, ok, você não. Ok, você não, porque já sabe aquilo que a gente pensa. E muitas das vezes a gente precisa passar isso para fora, para as pessoas entenderem o porquê. E o prefeito entendeu, nesse ponto, o que era importante e o que não era. E ele identificou que comigo eu teria um posicionamento diferente da grande maioria e ele respeitou o meu posicionamento. Mas, de um modo geral, não é assim que acontece em todos os patamares da política, né? Muitas das vezes você é sufocado porque você não pode ter opinião própria. Você faz parte de um grupo e tem que seguir as determinações daquele grupo.
Isso é uma dificuldade. Agora, a política, ela é tão poderosa, ela, como eu falei anteriormente, ela é capaz de mudar a vida das pessoas, de transformar. E é isso que me encanta. Você transforma pessoas que podem trabalhar, que podem ter atividades, mas você transforma lugares. Você tira lugares completamente depreciados em lugares agradáveis, que você possa ter uma convivência da população, uma área de lazer, um espaço de atividade física. Então, a gente tem essa capacidade. E é isso que me faz continuar lutando, porque é possível mudar. E eu acho que quando eu consigo transformar alguma coisa, quando eu consigo transformar um lugar, quando eu consigo transformar uma realidade, eu acho que eu fico mais realizada do que as pessoas que foram beneficiadas, né? Aí eu estou legislando em causa própria. Estou eu tendo um prazer enorme de ver aquele lugar bonito, arrumado, com detalhes, que as pessoas possam curtir, que as crianças possam estar ali, ou que um espaço possa ter um pouco mais de tranquilidade, que possa sair da lama, sair das partes alagadas. Cara, ter esse poder é um negócio incalculável de prazer. Então, eu acho que o que me faz me manter na política é exatamente isso, a necessidade de ver as transformações e de ter prazer naquilo que eu vejo transformado. E isso me faz me sentir grande, porque eu sou capaz, eu quero, eu luto, e muitas das vezes a gente consegue. Quando a gente não consegue, fica muito frustrado, mas a gente vai trabalhando as frustrações e continua brigando para conseguir mais à frente. É mais ou menos isso. E vem cá, faltam mulheres na política? Eu acho que faltam políticos, né? Não necessariamente mulheres. Hoje tem quantas vereadoras na casa? Acho que somos 8. De quantos no total? De 51. Eu acho que é importante ter mulheres, porque eu acho que a mulher tem uma sensibilidade mais apurada para determinadas coisas. A mulher, ela tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Todo respeito aos homens que fazem uma coisa de cada vez, mas as mulheres têm essa capacidade. Eu acho que elas levam a coisa mais ao pé da letra, né? Não significam que sejam mais qualificadas, mas, de um modo geral, as que estão lá são preparadas, são qualificadas, são mulheres que trazem para nós muito orgulho. São mulheres que a gente tem o prazer de ouvir. São mulheres destemidas. Nós temos mulheres ali capazes de enfrentar toda e qualquer situação. Claro, umas mais tímidas, outras mais afoitas, outras mais ousadas, outras mais abusadas, que é o meu caso. Enfim, a gente termina ficando mais fortes, né? E muitas das vezes a gente não lembra que somos mulheres e que devemos ter determinadas regras. Não dá para você ficar em todos os lugares, não dá para você chamar para briga, a não ser que você seja uma boa lutadora. Então, muitas das vezes, né, não dá para você medir força física. Mas na parte intelectual eu não vejo a menor dificuldade de estar naquele parlamento e de dar uma grande contribuição. As mulheres hoje que estão lá, e mulheres passadas também, foram mulheres muito importantes e que trouxeram para a cidade e para o parlamento propostas importantes e muito motivadoras e de motivos de muito orgulho. Então, assim, eu sou fã de toda e qualquer mulher que tenha ousadia de fazer aquilo que acha que é capaz, de
ir para um parlamento, que não é fácil pensar, o microfone. A gente está aqui falando no microfone porque a gente está acostumado, mas no início é muito complicado. Aquilo aí parece um bicho que vai comer a gente, entendeu? Microfone. Tem gente que tem pavor. Aí vai falar no microfone, sai de fininho para não ter que falar. Ou falar em público. Até hoje tem situações que eu fico pensando, o que eu vou falar para esse público, que não é o público que eu estou acostumado, né? De profissionais que você não tem muito contato, ou de um tema que você não está acostumado a lidar. Mas eu acho que isso é uma coisa que, ao longo do tempo, você vai evoluindo e trata com naturalidade todo e qualquer tema que lhe é apresentado. Eu acho muito bom que as mulheres estejam nesse processo. Acho que as mulheres precisam entender que elas precisam estar mais unidas, porque existe uma competição natural, né? Isso é cultural. Quando você entra na política, você tem que entender que a gente pode construir mais. Eu gosto muito de estar perto dos meus pares. Eu sou uma pessoa que trato como se fossem meus filhos, meus parentes, meus amigos, pelo tempo de convivência que a gente tem. E a gente fica durante 4 anos, grande parte do dia, com essas pessoas. Às vezes mais do que com a própria família. E a gente precisa se ajudar, porque ninguém ali o Thor que vai saber lutar e fazer as coisas como tem que ser feito, porque não tem receita de bolo. Então a gente precisa estar trocando experiência, estar pedindo ajuda, estar apoiando o outro, estar ali sendo parceiro. Eu acho que isso é que constrói. Quando você fica numa disputa, seja ela qual for, que não seja uma disputa saudável, que seja uma disputa ruim, nociva, isso não faz ninguém crescer. Verdade. Rosa, muito obrigado por esse papo. Falo demais. Não, mas é muito bom te ouvir. Você sabe que desde criança, que eu vejo você na política. Eu já morei em Irajá. Eita, pronto. Morou em Irajá, o cara fica carimbado, né? Eu era criança, morei lá por pouco tempo. Se eu não me engano, estava tentando lembrar o nome da rua aqui, se eu não me engano, é Rua Capitão Macieira, se eu não me engano. Tem Capitão Aliata Martins, tem Capitão... Não lembro de mais Capitão, não. Não sei se foi em Madureira também, que eu morei uma época. Rua Capitão Macieira. Não, isso não é Irajá. Olha, não, eu sou tão chata. É Madureira, é Madureira. Eu sei até o CPF das pessoas que moram lá. Eu ainda chego na rua e ainda pergunto assim, tu mora em que rua? Porque eu não gravo nomes de pessoas. Mas eu gravo problemas. Você vai dizer, rua tal, eu vou dizer qual é o problema, qual é a solução e o que foi feito. Isso eu tenho, meu HD consegue guardar isso. Toda e qualquer rua. Eu tenho um primo que ele fica rindo, né? Rosa, rua tal. Aí eu digo, problema tal, solução tal, foi feito isso, foi feito aquilo. E rua tal, eu começo. Mas isso é uma coisa que é o que fica gravado na minha cabeça, né? Mas se você foi morador de Irajá, você é uma pessoa que já está mais do que abençoada, que Nossa Senhora da Apresentação lhe abençoa. Eu sou uma pessoa assim, muito bairrista, né? Eu moro na rua que eu nasci, olha que absurdo. Eu moro na rua que eu nasci, meu escritório é na casa que eu nasci, e eu moro 4 casas depois, né? Deve ser muito bairrista, né? E eu acho que a igreja mais bonita é a Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Não é porque seja igreja, não é a questão de ser católico. É um patrimônio cultural, é a igreja mais antiga do Rio de Janeiro, e é uma história linda, né? E isso é um patrimônio que a gente tem. E eu encaro como um patrimônio. E é hoje uma igreja bem iluminada, uma iluminação bonita, semelhante à da Igreja da Penha, que são patrimônios, verdadeiras referências da cidade, né? E eu gosto de enaltecer tudo aquilo que é bom. Tem tantas coisas boas na Zona Sul, nas áreas nobres, que a gente precisa supervalorizar o que a gente tem. Então, você, como ex-morador de Irajá, já é meu colega de infância, já é meu amigo sem precedentes, entendeu? Desde a época que o Zeca Pagodinho vivia lá. Zeca Pagodinho.
Zeca Pagode. Zeca foi afilhado da minha mãe, de casamento. Zeca tem histórias incríveis. E Zeca é uma pessoa assim, ele é a cara de Irajá, ele é a cara de Madureira, ele é a cara do subúrbio. Zeca é aquele cara que bota o chinelinho de borracha dele, a bermudinha, sai andando na rua, chama a Dona Maria, chama a Dona Josefa, pergunta por fulano, ciclano já morreu, fulano já tem filho, já casou. É assim que é o Zeca. O Zeca é um patrimônio nosso e a gente não abre mão disso, né? Eu amo o Zeca e minha família também tem um carinho muito especial por ele. Pois é, e eu morava lá e ele fazia umas feijoadas lá, fazia uns pagodes lá, eu ia para lá brincar lá. Você sabe que na legal. casa dele, lá em Xerém, ele tem o portão da garagem aberto. Entra todo mundo, até os cachorros, né? E a Mônica, a esposa dele, claro, ela tem um muro que ela separa, né? Ela poder ter um mínimo de privacidade. E aí você olha, vem um trazendo uma panela de feijão, outro vem com uma panela de arroz, outro chega com uma panela de sopa, o outro chega com uma panela de cozido e vai botando em cima da mesa. Quem estiver ali come, quem estiver ali bebe. E a cara do Zeca, né? O Zeca, ele faz um trabalho social bonito lá também. Em frente à casa dele, ele criou um espaço de música para as crianças, para os jovens da região. O Zeca é uma pessoa muito especial. Você olha assim, você não diz o tamanho daquele moço, que aquele moço tem uma vontade de fazer e uma preocupação. Ele liga, ele fala, fulano, tá bem? E ciclano, melhorou? Você vê que ele tem essa afinidade, né, com a raiz dele. E eu, desde criança, eu lembro de você lá fazendo campanha, trabalhando, representando aquela região, como você falou muito bem. A minha tia morou durante muitos anos na Vila da Penha. Vila da Penha, Vila da Penha é chique. Vila da Penha é chique, né? É a zona sul da zona norte. Um apartamento na Vila da Penha é como um apartamento no Recreio. Sim. Né? Tem o mesmo valor. As pessoas migraram para lá. Eu digo que são os detergentes. Eles lá vão os emergentes, né? Para o Recreio, para a Barra. E quando começam a ver a vida no dia a dia, quanto é cara, e na padaria o pão é mais caro, o açúcar é mais caro, o sal é mais caro. E assim, gasta um mundo de gasolina para chegar até o seu trabalho, né? Terminou voltando, indo para lá só final de semana. Aí eu digo, de emergente virou detergente. Que bom. Voltou para as origens. Quando a gente teve a oportunidade de se conhecer, que o Thiago nos conectou, né? Eu me lembrei muito disso. Eu vi a importância e a seriedade do seu trabalho, né? Porque você não é à toa que uma pessoa está há 32 anos servindo a população, numa carreira pública, sem se envolver em escândalo, sem ter problema, já sendo base, já sendo oposição. Né? Então, quero te agradecer por você servir a população, né? Como cidadão carioca, como ex-morador de Irajá. E te agradecer também por esse apoio que você tem dado à podologia, que é muito importante para a gente, né? Como classe, a gente precisa realmente de políticos que entendam a importância da podologia, que nos deem espaço, que nos apoiem, nos ajudem. Né? Quero agradecer publicamente isso, né? Desde da visibilidade que você também deu à podologia, inclusive trazendo aquela moção honrosa lá para toda a equipe nossa que participou do projeto lá de atenção à saúde pública, e dizer que eu desejo que você seja mais um mandato vereadora da nossa cidade, né? E quero te deixar também um espaço para você falar o teu número, falar um pouco desses teus projetos aí para a gente finalizar. Acho que eu não posso falar meu número. Não pode. Por conta da legislação, mas quero te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre um tema que eu gosto, de me colocar à disposição de um segmento que eu acho que é super importante, que é a podologia, de poder trabalhar e a gente já poder desenhar isso
a partir do próximo mês, de como é que a gente vai começar a trabalhar e a encaminhar, claro, na continuidade dada pela população desse trabalho. Eu vou estar à disposição de vocês. Conte comigo. Prazer enorme. Sempre que tiver uma brecha, que pode me chamar, porque eu adoro. Isso é uma coisa que me faz bem. É um momento de reflexão, é um momento de prestação de contas, que a gente tem muita dificuldade de prestar conta para a população como um todo. Os que estão mais próximos, que a gente fala no dia a dia, tudo bem, mas para a população como um todo é muito difícil. Então, muito obrigada por esse momento, pela oportunidade, pela forma carinhosa como você trata uma representante política de um subúrbio do Rio, da zona norte do Rio, que você também fez parte. E isso é um grande prazer para mim. Eu me sinto muito honrada. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Então, gente, obrigado aí, vocês que ficaram até o final. Deixa o like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, principalmente se você é profissional de podologia. Tá? Fica de olho aqui no canal, a gente está construindo bastante conteúdo, como esse episódio aqui, né? E aproveitando que a gente está em época de eleição, seja consciente, vote, procure saber exatamente sobre as propostas do seu candidato e faça o seu papel como cidadão, tá bom? Mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a loja de produtos para podologia, e também agradecer ao IBRAP, que tem sido nosso parceiro aí, nosso Instituto de Formação Profissional. Tá? Você que deseja conhecer mais, tem o QR Code aqui para você acessar aqui, saber mais sobre os nossos cursos lá e tudo mais, beleza? Tchau, tchau, gente! Obrigado aí, até o próximo episódio.